Olá, bem-vindos a esse vídeo. Para o tema de hoje, eu vou abordar o assunto que se chama Decálogo de Lenin. Antes de começar a descrever o que é o Decálogo de Lenin, tem algumas controvérsias com relação a isso. Muitas informações são encontradas na internet dizendo que ele foi escrito por Vladimir Lenin, comunista russo, que teria escrito esse decálogo no ano de 1913. Muitas pessoas falam que este decálogo é falso, que não foi Lenin que escreveu, que isso é teoria da conspiração, que estão inventando, querendo manchar o nome de Lenin e por aí vai. Querendo defender Lenin, mas não citam a respeito da importância do decálogo. Eu acredito no seguinte, mais importante do que quem realmente tem escrito, eu acredito que realmente tenha sido Lenin no ano de 1913, pelo que eu andei pesquisando. Mas cada um acredita no que quiser e dane-se. O importante, mais do que quem escreveu, para mim, é entender o que diz esse decálogo e a importância que ele tem na vida de cada um de nós, que a gente pode perceber isso nos dias de hoje mais como nunca. Acho que alguns anos atrás as pessoas poderiam não perceber muito se nunca tivessem lido esse decálogo. Agora, hoje, lendo esse decálogo, é impossível a pessoa não perceber a importância dele e de como que ele influenciou o mundo para o mundo ser como é que ele é hoje. Então, tá aí o meu posicionamento. Eu acredito realmente que pode ter sido Lenin que escreveu em 1913. Se a pessoa não quiser acreditar nisso, não acredite, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu vou aqui citar esse decálogo dele, que é como se fossem uns 10 mandamentos, né, do Lenin para ensinar como que se corrompe um país, como que se toma o poder, como que se desestrutura um país de dentro para fora. Ou seja, não precisa de uma bomba atômica para destruir um país. Não precisa o país A lançar uma bomba atômica no país B. Basta implantar o que está escrito nesse decálogo que no prazo de umas 2 décadas o resultado vai ser colhido. Vamos lá. Item por item. 1. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Não preciso nem dizer o que está acontecendo com a liberdade sexual dos jovens hoje em dia, né? Como que isso tem influenciado as pessoas. Coisas que eram consideradas errados, que eram evitados, ou que eram apenas tolerados anos atrás, hoje em dia praticamente está sendo enfiado goela abaixo das pessoas. E há de quem falar se manifestar contra, né? Já está pipocando por aí diversas leis até que de punição mais severa para quem discordar disso daí do que lei para assassinato. Se alguém estiver duvidando, faça uma pesquisa. Parece que tem um projeto de lei para quem for contra, quem falar mal, quem discriminar alguém em relação à sua sexualidade, uma lei pode ser mais pesada do que as leis até de assassinato. 2. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. Isso daí faz muito sentido, porque a comunicação em massa, novelas, jornais, documentários, filmes, não deixa de ser, de uma certa forma, uma grande terapia, que a pessoa está recebendo passivamente sem nem saber que isso é uma terapia. Então, como que uma pessoa que consome diariamente TV, né, novela, rádio, todos os meios de comunicação e todos esses meios, 99% deles apontam para uma única direção, durante anos é impossível que as pessoas não
possam ser influenciadas por isso. Então não deixa de ser uma terapia com um propósito muito objetivo. Então, infiltre e depois controle todos os meios de comunicação em massa, justamente para isso, para influenciar as pessoas. Poucos veículos de comunicação, poucas pessoas são genuinamente, como pode-se dizer, apartidário. Ser totalmente isento de opiniões, está mostrando realmente fatos. A maioria absoluta tem um viés político muito influenciado. Divida a população em grupos antagônicos, incite-os a discussões sobre assuntos sociais. Esse é o item 3. Bom, está mais do que explícito, né? As políticas e os viés que a gente vê aí colocando uns contra os outros, direita contra esquerda, pobre contra rico, branco contra negro, homem contra mulher, sulistas contra nordestinos e por aí vai. Afinal de contas, tem um termo que eu não sei de quem que é, quem falou, aonde que surgiu, mas que diz que seria tipo um termo militar, divide para conquistar. Então, se o teu inimigo estiver unido, forte, com um único objetivo, é difícil você conquistar o seu inimigo, mas se você divide ele, coloca ele para lutar contra ele mesmo, se torna muito mais fácil de você conquistar o seu inimigo. 4. Fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Isso daí a gente está vendo muito corriqueiramente, né? Isso daí não é nem eu que estou falando, isso daí esse decálogo supostamente foi escrito em 1913 por Lenin. Quem mais fala sobre democracia em Estado de Direito vai tomar o poder sem nenhum escrúpulo na menor chance que tiver, na melhor oportunidade que puder, vai assumir o governo sem nenhum escrúpulo. Aqui já estava falando sobre isso. E é justamente as pessoas que mais batem na tecla de democracia e Estado de Direito. Falar que a democracia está sendo ameaçada e por aí vai. Item 5. Colabore para o esbanjamento de dinheiro público. Bom, os países mais corruptos com esbanjamentos de dinheiro público são os países que estão tomando o mesmo rumo que está tomando o Brasil, Venezuela, Argentina e por aí vai. Não sou eu que estou dizendo, são os fatos. Basta abrir os jornais, que isso daí é facilmente encontrado. 6. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior. Provoque o pânico e o desassossego da população por meio da inflação. Colocar a imagem de certo país em descrédito no exterior, fazendo esse país passar por um país vexatório, um país que é corrupto, que esbanja dinheiro público e que realmente faz isso, né? Mas manchar a imagem do país torna esse país realmente fraco. E isso daí realmente faz muito sentido para quem quer dominar um país. Se o país A quer dominar o B, basta colocar em descrédito o país B perante o mundo. O país B vai se tornar muito mais fraco. 7. Promova greves ilegais nas indústrias vitais do país. Bom, não sei como é que vai estar os livros de histórias escritos há alguns anos, né? Se bem que com a internet livre é fácil descobrir a verdade, pelo menos por enquanto, né? Porque daqui a pouco isso daí vai mudar. Mas
Já tivemos um histórico muito grande de greves e mais greves interrompendo as indústrias vitais do país, principalmente no ABC Paulista. Quem tiver dúvida, é só pesquisar, né? Essas histórias aí sobre greves e que supostamente através dessas greves ganharam aumentos salariais, né? Grandes aumentos salariais ganharam. O objetivo nunca foi o aumento salarial nem os direitos. Tem muito objetivo por trás disso daí que vai muito além disso. 8. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não coíbam. Promover distúrbio no país também faz muito sentido, né? Promover distúrbio e fazer com que as autoridades não possam coibir, isso me lembra um pouco a universidade pública, né? Que é uma zona, que é um distúrbio aquilo ali, ninguém pode fazer nada, o reitor fica quieto, todo mundo fica quieto, paredes pichadas, venda de drogas, bebidas, sexo, tudo pedrado, pichado, ninguém faz nada, ninguém pode fazer absolutamente nada. E aquilo dali está sendo o quê? Um distúrbio total. Uma destruição e uma formação de pessoas com esse tipo de mentalidade. E autoridade nenhuma parece que consegue coibir isso daí. Isso é só um exemplo, né? Mas tem outros. 9. Contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem penas de expô-los ao ridículo, a votar somente o que for de interesse da causa socialista. Bom, isso daqui é uma estratégia bem suja que está sendo falada abertamente, né? Destruir os valores morais. Realmente isso daí no Brasil está indo para água abaixo, né? Os valores morais. Tem governo, tem governantes aí que defendem que os valores morais é coisa ultrapassada, do pessoal de direita, dos conservadores, e que isso daí deve ser destruído no Brasil e no mundo. Tem governante que fala sobre isso. E mais aqui ele fala que deve infiltrar pessoas nos partidos democráticos, né, que defendem a democracia. Isso os que defendem de verdade, não os que falam que defendem, mas que na verdade odeiam a democracia. Mas infiltrar pessoas nesses partidos e, de uma forma ou de outra, tentar obrigar estas pessoas sobre alguma forma de chantagem a votar somente em causas, ou seja, em leis que sejam de interesse dos partidos socialistas, ou seja, infiltrar uma pessoa num partido X, não vou citar nome de partidos, e de uma maneira ou de outra descobrir algo errado que algum político tenha feito e chantageá-lo. E se ele não votar em algo que seja em prol dos socialistas, deve expor essa pessoa ao ridículo, sem a menor pena. 10. Isso aqui é bem interessante. Item 10. Procure catalogar todos aqueles que possuem armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Bom, está aí explícito de uma maneira muito bem dita qual é o real objetivo do desarmamento. O real objetivo do desarmamento nunca foi preocupação com a violência que possa aumentar, mas que isso daí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pesquisas sérias apontam sobre isso. Mas o único objetivo do desarmamento é esse. É evitar que em algum momento possa existir uma rebelião, qualquer
coisas que possam resistir à causa dessas pessoas, ou seja, dos socialistas. Porque um medo que eles possuem é de tornar algo em uma determinada época tão suportável para a população que eles já imaginam que essa população poderia talvez começar uma guerra civil, fazer alguma resistência armada contra o próprio governo que está subjugando essa população. Então, o desarmamento nunca foi sobre preocupação com a violência. O desarmamento sempre foi uma preocupação real dos governantes com relação a se perpetuarem no poder. Isso ocorreu na Alemanha de Hitler. Uma das primeiras coisas que ele fez foi desarmar a população. Cuba, a mesma coisa. Venezuela, a mesma coisa. E o Brasil indo pelo mesmo exemplo. Coreia do Norte também, população desarmada. Bom, tá aí bons exemplos de alguns países que desarmaram sua população para que essa população de forma alguma possa resistir à causa do governo e fazer uma frente talvez com uma guerra civil. Para quem acha que quem está lutando pelo desarmamento está preocupado com violência que poderia estar aumentando, esse item 10 aqui, mais explícito do que isso, só se for ter que desenhar e pintar, né? Porque o que está escrito aqui dispensa explicações, pelo menos para as pessoas que tenham um pouco de massa cinzenta dentro da cabeça que consigam formar alguma espécie de raciocínio. Porque tem algumas pessoas que nem desenhando e pintando e explicando não vai conseguir entender. Tá aí, Decálogo de Lenin. Embora alguns acreditem que não, eu acredito que ele escreveu, mas isso daí é muito antigo, isso daí faz muito sentido com o que estamos vivendo hoje no Brasil e que também vemos em alguns outros países. Por hoje é só, deixe seu comentário, se puder dá um ok e compartilha. E até a próxima.